Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando com essa mensagem, mais uma série de mensagens que nós vamos fazer toda semana para a meditação da palavra, para que possamos, assim, através da palavra, alcançarmos mais intimidade com o nosso Deus. A palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E muitas vezes, ouvindo Deus pela palavra dele, nós alcançamos resposta, o consolo do Espírito Santo, alcançamos aquilo que realmente nós estamos mais precisando em nossas vidas. Nós sabemos que vivemos dias conturbados, dias difíceis, dias em que realmente o nosso país, principalmente, passa por uma crise de ideologia e de moralidade muito grande. Eu fico pensando e tentando puxar na memória um tempo em que eu tenha vivido, em que a política fosse algo tão presente na vida das pessoas, e eu, sinceramente, nos meus anos de vida, não tenho encontrado lembrança de um tempo tão complicado como esse, onde a militância cheia de falsa moral obriga pessoas a criarem sua voz, outras que têm a coragem de falar se prejudicar em suas vidas. E depois há quem diga que isso se chama democracia. Sabe, meus irmãos, isso tem uma cara muito escancarada de ditadura, mas vamos ter fé e vamos prosseguir no nosso propósito. Eu venho aos irmãos nesta manhã falar sobre a identidade de Cristo em nós. E quando eu falo a identidade de Cristo em nós, eu preciso fundamentar essa meditação com dois textos que eu acho simplesmente fundamentais para aquele que vive uma vida dentro do caminho da cristandade. O primeiro texto é Gálatas 2:20, que fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Perceba que quando ele diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aí nós podemos evocar uma série de textos auxiliares, né? Como o que nós somos o templo de Deus nesses dias, e Deus habitando em nós, vivendo em nós, e assim nós vivendo a partir da vida de Deus em nós. Nós podemos refletir e meditar em uma série de coisas, mas eu preciso me concentrar em um ponto específico. Nesses últimos tempos, a gente tem percebido uma situação que eu prefiro chamar de uma doença, né? É uma doença moral que tem atacado muitas pessoas, que se chama a egolatria, a idolatria do eu. Quando as pessoas elas olham para o eu com uma importância exacerbada e elas colocam como eixo principal de todos os segmentos da sua vida a importante satisfação do eu. E, entendeu? A gente percebe que, inclusive na igreja, o eu tem sido uma trombeta muito forte ser tocada. As pessoas procuram um bem-estar, que não é errado procurar as bênçãos de Deus, mas aí eu evoco uma reflexão em cima disso. Qual é o seu objetivo em Deus? Salvação, vida com Deus, ou apenas bênção? Eu costumo dizer que existe a noiva e a amante, né? A noiva, ela ama o noivo pelo que o noivo é, e a amante, ela quer o noivo pelo que o noivo tem. Então, muitas vezes, a egolatria, ela também significa a idolatria de bênção, de benefício, sabe? Coisas que deveriam ser secundárias na vida espiritual, mas que tomam um lugar exageradamente enaltecido pela atenção das pessoas. Eu, como já disse, acabei de falar e volto a dizer, eu não sou contra que as pessoas tenham objetivos e perseverem neles. Mas há algo que me chama a atenção e eu acho que deveria ser melhor refletido, ser um pouco melhor abordado, é quando você transforma os seus objetivos como alvo da sua devoção.
O eu acho, o eu quero, o eu gosto, o eu vou, eu determino. Nós precisamos ter muito equilíbrio quando a gente começa a pensar nessas coisas. E aí, quando eu vejo a identidade de Jesus em nós, como em nós? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas vem cá, eu falei de identidade. Se você for no dicionário da língua portuguesa, eu acho muito interessante que fala assim, o significado da palavra cristão é o seguinte, é ser um pequeno Cristo. Então, toda vez que você se identifica, eu sou cristão, ou seja, eu sou um representante do cristianismo, da pessoa de Jesus, eu estou sendo a extensão da identidade, da presença, do efeito de Jesus. Ser um pequeno Cristo seria ser uma fração de Jesus, a manifestação de Jesus no seu dia a dia. Mas e aí, o próprio Jesus, como ele se identifica? Como é que a gente pode olhar para a identidade de Jesus como pessoa? Aí nós precisamos ir a João 14,6, que fala, disse-lhe Jesus, eu sou, olha, ó, a identidade apontada, dita efetivamente, dita concretamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele coloca os efeitos da sua identidade. Ninguém, absolutamente ninguém. Quando ele fala ninguém, é curioso porque tem a inversão pelo sentido. Ninguém vem ao Pai, assim, todo mundo só vai ao Pai. Ou seja, existe um condicionamento, a não ser por mim. Fico pensando que entender a identidade de Jesus te traz a possibilidade de chegar a Deus. Aí você diz assim, não, mas tem que aceitar Jesus, certo, aceite-o. Mas para você aceitar, você precisa entender quem ele é. Quem ele é para Deus, quem ele é para a humanidade, quem ele é para o mundo, quem ele é para o inimigo, quem ele é para você. Aliás, quem é Jesus para você hoje? Ele é o caminho que você anda, ele é a sua verdade, ele é a sua vida. Para muitos, Jesus é o nome-chave da oração que dá a eles acesso à satisfação do seu eu. Aí as pessoas colocam Jesus como ferramenta da sua egolatria, não porque Jesus se coloque assim, mas porque eles, na sua distorção de entendimento, colocam. A egolatria, essa idolatria do eu, faz com que você olhe para si mesmo com um excesso de importância e esqueça de Jesus, quando na verdade o eu deveria ser mortificado a partir da pessoa de Jesus e você dizer, Jesus vive em mim. Por quê? Porque ele é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Agora, como é que você vai ser o caminho? Como é que você vai ser esse Jesus caminho? Como é que eu consigo ter, colocar na minha identidade? Aliás, como é que essa identidade de Cristo em mim se manifesta como caminho? E quando a gente fala de caminho, a gente fala de um percurso de um ponto até outro. O nosso percurso é esse mundo caótico. E a nossa chegada, nosso objetivo é a pátria celestial, a vida eterna. E esse percurso, esse caminho, ele precisa ser trafegado, ele precisa ser feito com uma certa postura. Aí eu volto a Gálatas, capítulo 5, que a gente vai ver o fruto do Espírito, bondade, alegria, longanimidade, ou seja, você vê que a pessoa, ela tem um caráter que identifica ele como alguém que vive. Você está entendendo? Alguém que vive. E é interessante que a gente continue nessa consideração, vive com os efeitos da presença de Jesus em si. Imagine todo ato, toda escolha, toda oração que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar, o que ele me diria para fazer, o que ele escolheria, como ele se expressaria, como ele perdoaria, como ele abraçaria, como ele negociaria, como ele reconciliaria.
E todas as vezes que nós começamos a pensar assim, então a gente começa a entender a identidade de Cristo em nós no tópico caminho, trajeto, sabe? Esse vivenciar de um ponto a outro, ou seja, no nosso início de caminhada no mundo até chegar à vida eterna. E eu fico pensando que a palavra salvação tem sido cada vez menos citada em cultos, em igrejas, e isso é muito entristecedor se a gente para pensar que o propósito da igreja, de Cristo, do Evangelho, é salvação, é resgate de almas. A identidade de Cristo em nós, quando a gente fala de caminho, a gente fala também disso, por onde você passa, o que você deixa. Que rastro você deixa? O que você faz nas pessoas com quem você encontra no caminho da sua vida? Eu não falo só as pessoas com quem você vive anos, mas às vezes as pessoas com quem você esbarra pela vida um momento. O que você deixa de Jesus nela? Que marca você deixa? Lembre que Jesus, por onde ele passou, o seu rastro de virtude. Ah, mas eu não sou Jesus. Não, mas você é a representação dele. Cristo vive em você, ele deve viver em você. Busque que Jesus viva em você. Busque esse Cristo vivo na sua vida, na sua identidade, na sua personalidade. Isso é a identidade de Cristo em nós no tópico caminho. Mas não tem só esse tópico. Agora a gente vem para um tópico um pouco mais complexo: verdade. Sabe, meus irmãos, a verdade não é apenas a ausência da mentira. A verdade é esclarecimento, é esforço de compreender as coisas de modo efetivo. E aí eu começo a ver muita gente que gosta de pairar na superficialidade. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quando você é superficial, você é verdadeiro? Quando você se contenta em ser superficial, você se sente compromissado com a verdade? Eu digo a você que não. A verdade implica que você conheça ela um pouco mais a cada momento. E isso significa dizer, por associação, que quando alguém diz não preciso saber, deixa para lá, deixa do jeito que está, não, eu não quero conhecer muito, não quero estudar muita palavra, não quero, porque isso vai me comprometer sim, porque compromete. Lembra de uma coisa, meu irmão, minha irmã, a verdade, ela traz compromissos. Porque quando você tem conhecimento da verdade, você tem o compromisso, não só de defender essa verdade, não porque ela precise ser defendida, mas ela precisa ser exposta, apregoada, ensinada, para aqueles que, inclusive, discordam por ignorância ou então por falta de contato com conhecimento. Então, quando eu falo verdade, eu falo de algumas coisas complicadas. Primeiro, você precisa buscar sim. Ah, a verdade é Jesus, vou buscar Jesus e basta, certo. Só que com Jesus tem o quê? Eu quero fazer uma pergunta. Quem ama a Deus, investe tempo em estar com Ele, em saber mais sobre as coisas dele, em saber mais sobre Ele. Isso são pertinências da verdade. Toda tentativa de superficializar o evangelho é um atentado contra a verdade. E toda tentativa de mergulhar nas profundidades da realidade, da verdade, honra a identidade de Cristo em nós no tópico verdade. Eu quero conhecer mais, sim, eu quero. Eu quero vislumbrar, eu quero o esclarecimento, eu quero o entendimento do fato. Fico pensando que a omissão, ela é um instrumento de conforto. Não vi, não sei, não fui eu. Mas você sabe que tem alguma coisa que precisa saber, você conhece que realmente tem alguma coisa que você não participa diretamente, mas que você deveria. O conhecimento da verdade implica que você renuncie à superficialidade. E aí, alguns alunos meus, eu de vez em quando falo com eles sobre a questão do simplismo.
que não deixa de ser também uma doença moral, porque a pessoa simplista não é que ela é ausente de conhecimento, não, ela escolheu essa ausência. Porque ela sabe que se ela conhecer muito pouco ou nada, ela não tem compromisso com nada. E quem conhece a verdade sabe que a quem muito é dado, muito será cobrado. Uma vez eu conversei com um pastor muito amigo meu, faz tempo até que eu não converso com ele, e a gente conversando, e a gente levantou que, por exemplo, um professor de Bíblia, um professor de teologia, se de repente as pessoas começam a fazer perguntas, e ele, não sei, mesmo sabendo, porque já é mentira, né? Mas não é só isso, é a questão de se omitir. Preguiça até de falar o que deve falar. Ele está pecando contra Deus, contra o chamado dele, contra a identidade de Cristo nele, neste tópico específico, verdade. A verdade tem algumas outras implicações. Verdade de admitir os seus limites, verdade de admitir quando você realmente gosta ou não gosta, porque isso também é verdade. Mas o cristão tem que gostar de todo mundo. Vamos ser um pouco mais sinceros. Realmente, nós temos o dever de buscar amar a todos, mas também temos o dever de ser honestos. E isso implica em você não fingir e não mentir. Olha, eu tenho dificuldades de me aproximar desse irmão, porque eu não sei, eu não consigo me sentir. Mas aí o que você faz? Você ora, você busca, qual é o problema sou eu, o problema é ele, ou então somos nós dois, e o Espírito Santo haja. Mas não fique passivo. E outra, não põe uma máscara de tudo bem quando você sabe que não está tudo bem. E isso é com quem, né, um conhecido, alguém, um irmão da igreja. Agora vamos trazer para dentro de casa, marido, esposa, filho. A verdade implica, perdão, em você não deixar as coisas na superficialidade e fingir que não está vendo nada. Quando você sente que tem alguma coisa errada, teu filho mudou de comportamento, a tua mulher está estranha, o teu marido está daquele jeito que você nem conhece mais. É tempo dessa verdade ser prática. Senta aqui, o que está rolando? Não finge, para com isso. Vamos colocar tudo em pratos limpos, porque tem uma coisa, a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A identidade de Cristo em nós, ela gera libertação também. E aí depois que você entende o tópico do caminho e da verdade, aí vem o terceiro e mais grandioso. Vida. Jesus, ele é vida, ele nos vivifica. A identidade de Cristo em nós, ela nos dá o dom, a presença de alegria, uma renovação de ânimo, a questão da energia moral que emana daquela pessoa que tem uma essência fundamentada em Cristo. Ele é uma influência positivante. Ele é uma pessoa que traz um referencial revolucionante. Nossa, graças a Deus, esse irmão chegou. Trouxe a boa notícia, a boa presença, é uma pessoa agradável. A identidade de Cristo em nós, ela é motivadora, ela é animadora, tem de bom ânimo. Diferente daquele irmão, sabe? E diz assim, vai orando porque tá na prova. Ou seja, o cara só fala desgraça em nome de uma santidade ilusória que, na verdade, não existe. Tem que passar a prova. Você, infeliz, vai entender, vai estudar. Pare de falar besteira. A identidade de Cristo em nós é estimulante, motivadora, tem de bom ânimo, levanta-te. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Ou seja, Deus, ele sempre nos coloca para cima. E a identidade de Cristo em nós faz de nós impreterivelmente pessoas motivacionais, inspiradoras, pessoas que levam outras pessoas ao bom êxito, ao resultado. Ainda ontem eu estava dando uma aula e foi interessante que eu lembrei de um desenho animado. Eu gosto de citar esse desenho, sabe? Que quando eu era criança, faz tempo que eu não vi na televisão, deve passar em algum lugar, que era um leão e uma hiena. A hiena,
Você sabe que o som natural da hiena parece uma risada. Então, o pessoal criou um desenho animado que a hiena era pessimista. Eu lembro, o nome da hiena era Hard. E ficava, não, azar. E passava, sabe, todo o tempo naquilo. Eu consigo ver isso como até uma expressão do espírito do anticristo. Porque, cara, toda vez que Deus ele tá com você, ele te entusiasma. E aí eu vou na etimologia da palavra entusiasmo. Para quem não sabe, entusiasmos, enteosasmos, ou seja, agir em Deus. Entusiasmo significa agir em Deus em sua raiz etimológica. Ser motivado, ser triunfante, sabe? Tocar a trombeta da alegria, vai dar certo, a coisa vai mudar. A identidade de Cristo em nós nos faz ser alguém que caminha bem, que ama a verdade e que ama a vida. Alguém que gosta de viver. Aí você diz, não, eu quero viver no céu. Ah, o céu. Todo mundo quer viver no céu. Mas você está com tanta pressa que você quer morrer em vida para poder ir para lá? Notícia, não funciona assim não, viu? Deixa de frescura e vê se você aprende a viver nessa vida. A receita de ter vida com Deus é a identidade de Cristo em você. Sem frescura, sem filtro. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí você lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você começa a ter essa consideração, esses fatores, você começa a perceber o seguinte: tem algumas coisas que eu preciso revisar. Eu preciso fazer uma revisão da minha personalidade, do meu comportamento. Aí depois, você é sozinho, como um cristão na sua casa, e você fica dizendo, ah, Senhor, o Senhor prometeu, se Ele salva eu minha casa. Mas que tipo de cristão você é? Qual é o testemunho, qual é a evidência que você dá de Jesus para as pessoas? Se toda vez que elas olham para você, elas veem um poço de tristeza. Sabe, irmãos? É hora de nós vivermos o evangelho prático, o evangelho de vida, o evangelho de você realmente viver de preto no branco, sem ilusão, sem frescura. Os dons do Espírito se manifestam primeiro no seu caráter e depois de outros modos. A partir do momento que você inverte isso, é porque a personalidade de Cristo está mortificada, ela não está acesa em você. Seja um cristão motivador com seus irmãos. Defenda a verdade e ame a vida, porque isso sim é ser e descobrir a identidade de Cristo em nós a cada dia. Meus irmãos, essa foi a primeira meditação da nossa série Meditando na Palavra. Espero que você tenha gostado e toda semana nós estamos aqui. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua semana. Graça e paz a todos.